Na luta do bem contra o mal, o povo sempre contribui com os mortos. Essa é a frase super sábia do Eduardo Galeano no Teatro do Bem contra o Mal. Agora, com tudo isso que a gente está vivendo aqui na América Latina, é um ótimo momento para resgatar a leitura do livro As Veias Abertas da América Latina, do Eduardo Galeano. Ali a gente consegue entender como as riquezas da América Latina são as nossas tragédias. Na Bolívia é o gás natural, o lítio e agora o petróleo. No Brasil é o nosso pré-sal, a nossa biodiversidade, as florestas, o nosso clima. Enfim, todos os países da América Latina são vítimas há mais de 500 anos dessa espoliação, desse domínio, desse massacre por causa das suas riquezas naturais. Então, o que está acontecendo agora na Bolívia é muito parecido com o golpe que aconteceu no Brasil, né? Tem os ingredientes militar, gospel, ruralista e miliciano, da mesma forma que o golpe brasileiro, né? Exército, milícias, fanáticos religiosos neopentecostais e o ruralismo. E no golpe da Bolívia, eles têm aquele toque do fascismo um pouco diferente, nem tão diferente do que aconteceu aqui no Brasil, mas lá eles estão focados em destruir, em destituir a espiritualidade dos povos andinos. Lembrando que a Bolívia tem a maioria da população é indígena, mais de 60% dos bolivianos são indígenas. E a espiritualidade deles é Pachamama. Vocês viram eles queimando a bandeira Vipala, que significa, que simboliza Pachamama? Pachamama é a natureza, é a mãe terra, é a conexão do ser humano com os seres vivos da natureza. Pachamama é o equilíbrio ecológico, é a proteção ecológica. Pachamama é a vida, acima de tudo, a vida pulsante da natureza, em equilíbrio. E quando eles queimam a bandeira Pachamama, é como se eles estivessem queimando a floresta. É como se eles, no caso boliviano, é como se eles estivessem destruindo os Andes, destruindo o equilíbrio frágil dos Andes, né? Esse golpe, ele mostra pra gente, ele deixa às claras como o fascismo, o neofascismo, que agora está criando raízes aqui na América Latina, como ele é podre, como ele é perverso, né? A mulher a usurpadora que tomou posse carregando aquela Bíblia gigantesca, ela tem ligações com o narcotráfico, com as milícias, da mesma forma que o nosso presidente aqui, da mesma forma. E o nosso presidente é a mesma coisa, é Deus acima de tudo. Quando dizem que Deus, o Deus deles está acima de tudo, entendam isso como se fosse uma reedição do medievo, da Inquisição, da Idade Média, que levou à fogueira milhares e milhares de pessoas, porque discordavam, porque tinham a sua própria espiritualidade, porque não se curvavam, porque não aceitavam aquela loucura toda. E aí a gente vê, agora, no século XXI, uma prefeita da Bolívia, uma prefeita indígena, ser levada para uma praça pública, ser linchada numa praça pública, jogaram tinta e cortaram o cabelo dela. Isso foi de uma violência, de uma agressividade, de uma podridão que me fez mal, me fez passar mal. Eu realmente passei mal em ver esse tipo de atitude ser banalizada, ser simplesmente jogada na nossa cara dessa forma. É impossível que a gente se cale, é impossível que nós não percebamos o perigo que todos nós estamos correndo. Aqui no Brasil, essa milícia que tomou conta, já fez quantas vítimas? No Rio de Janeiro, aquele governador miliciano apoiado pela mesma milícia que apoia o presidente da República.
Quantas crianças aquele homem já assassinou? Quantas pessoas, quantos adolescentes aquele homem já assassinou, usando a sua polícia genocida como instrumento? Aqui no Brasil, quantas tragédias ambientais já aconteceram? Brumadinho, as queimadas potencializadas pelo governo federal por omissão e por apoio mesmo, apoio subjetivo, apoio indireto, silencioso, porque a omissão, ela muitas vezes ela é uma cumplicidade, ela é um apoio, né? E agora essa coisa do óleo. Então, nós estamos mergulhados num momento triste, e presenciar os nossos irmãos andinos sofrendo a mesma coisa, sofrendo o mesmo golpe, com as mesmas forças, é muito triste. No Chile, o que a gente vê é diferente. No Chile, nós vemos a população, depois de 30 anos de massacre trabalhista e previdenciário, uma população sem aposentadoria, sem direitos trabalhistas, sem férias, sem nenhum tipo de amparo social, sem saúde pública. Eles aguentaram 30 anos. Quantos anos aqui no Brasil nós vamos aguentar? Quantos anos? Sem aposentadoria, sem SUS, né? Para levar, para as pessoas poderem ser atendidas. Sem SUS, sem aposentadoria, sem trabalho, sem emprego, sem salário, sem férias remuneradas. Quantos anos? Quantos anos nós vamos aguentar? O povo chileno aguentou 30, eu achei demais. Na verdade, a ditadura militar que existia na América Latina, ela nunca foi de fato extinta, né? Ela existe num submundo da sociedade, esses exércitos, esses militares, essa força genocida da polícia, essa coisa de morte, ela sempre ficou aqui, né? E agora então ela está surgindo de novo, apoiada por uma parcela da população completamente enlouquecida, completamente louca, completamente fascista, completamente doente, que muitos ainda usam a Bíblia para justificar toda essa tragédia. E uma das maiores vítimas de tudo isso é a natureza, é Pachamama dos andinos, é a nossa natureza, é a nossa biodiversidade. A situação é muito delicada. O que nós precisamos fazer é continuar informando as pessoas. Continuar informando, porque quando queimaram a bandeira Vipala, que simboliza Pachamama, queimaram um pouco da nossa floresta, queimaram um pouco dos Andes, destruíram o meio ambiente da América Latina, porque os povos indígenas, os povos originários, são os herdeiros espirituais dos protetores dos Andes, o povo boliviano, os indígenas bolivianos, e dos protetores da floresta, os nossos indígenas. Protegê-los e defendê-los e nos levantar quando vemos que estão sendo massacrados é o mínimo que podemos fazer, porque depois deles seremos nós. O fascismo não perdoa ninguém, o fascismo não deixa ninguém de fora da fila do extermínio. Tenham isso sempre em mente. Até a próxima.